Olá a todos, eu sou Chafir Rime Filho, sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E hoje eu converso com um amigo, Alexandre Torres, ele que é formado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Itajubá e também mestrado, doutorado também em Engenharia da Produção, doutorado fora, cara fera na estatística. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Chá de Gestão. Muito obrigado, Chafi. Que legal, que legal. Olha só, eu fiz o curso de Lean Six Sigma, né? Com a MF, com o Marcelão, que já gravamos, inclusive, um chá de gestão. Foi o primeiro chá de gestão que foi ao ar, não que foi gravado, mas o que foi ao ar foi com o Marcelo, um bate-papo bem legal também. E depois você, como instrutor também da MF, né? Nos plantões ali de tira dúvida, estou tendo a oportunidade de repetir aquilo que eu já falei uma vez para você, porque realmente a sua paciência, a sua didática é algo ímpar, assim, que era muito legal ver você explicando para a galera algumas questões que para a gente parecia muito difícil, mas que você fazia de um jeito muito tranquilo, né, Muito obrigado. para que as pessoas não se assustem com a estatística. Mas só para a gente começar o bate-papo, Alexandre, só queria que você passasse fizesse, né, na verdade, uma rápida introdução de como que a estatística caiu na sua vida, ou como que você caiu na vida da estatística, como foi essa história? Foi depois do curso da graduação? Foi durante? Foi antes? Como que foi essa primeira trajetória ali? Então, eu, na verdade, sempre tive muito medo da estatística, sabe? Eu fugia tanto quanto possível. Na graduação, não dei o devido valor, para ser bem honesto. Durante o mestrado, Você era normal, então, né? Até então você era uma pessoa normal. até então era normal. Durante o mestrado, eu comecei com o tema de simulação de eventos discretos, e é impossível você fazer uma dissertação de mestrado em simulação e com o tema que eu abordei, que é dados de entrada, né, em modelo de simulação, sem usar estatística, seja nos artigos, na tese. E aí eu falei para o meu professor, o professor, eu não queria mexer com estatística. Aí ele falou, melhor você trocar de área então, porque aí não tive para onde correr. É o médico que falou, não quero ver sangue, né? Então não tem É, como. É mais ou menos assim. eu estava numa missão impossível ali, e aí eu aceitei, né? Aceita que dói menos. Fui na biblioteca, peguei o livro do Douglas Montgomery, chama Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. E aí esse livro mudou a minha visão em relação à estatística, já começou a mudar. Porque o Montgomery, ele dá exemplos, cara, dá exemplos para tudo, área biológica, química, produção, mecânica, o que você imaginar de exemplos o cara tem. E aí eu já comecei a ir perdendo medo, falando de testes de hipótese com uma certa confiança, por estudar bastante, assim, né? Estar sempre ali me dedicando, com muita dificuldade, para ser bem honesto também. Mas aí, em meio à dificuldade, praticando, fazendo exemplos, que a gente vai pegando um pouco de facilidade, né? E depois, eu fiquei sabendo da existência do Marcelão, né? Marcelão de volta aí da Nielsen, e resolvi fazer o curso de White dele, por 2 quilos de alimentos não perecíveis. Foi o Olha que legal. maior ROI da história da minha vida, assim, o maior investimento que eu fiz. E aí ele, com aquela didática dele que você conhece, né? A excelência na explicação, eu vi que a estatística poderia ser algo divertido, tanto para mim como aluno, quanto professor, porque eu já dava aula, né, na FEP aqui em Itajubá, e aí ele começou a mudar isso. Eu fiz o Yellow, o Green e o Black, né, assim como você, e agora hoje eu sou um instrutor de Lean Six Sigma também, e converso bastante sobre estatística. Então, foi mais ou menos essa trajetória aí, o medo inicial e agora a paixão, né? Porque a estatística, como você sabe, ela ajuda muito na tomada de decisão, né? Sim, sim, só para quem não está familiarizado, né, quando o Alexandre fala que fez o curso de White, é o White Belt, né, que são níveis ali, no caso dos cursos de Lean Six Sigma, né, White Belt, Yellow Belt, o Green Belt e o Black Belt, né. Mas essa questão da estatística, você falou que no começo você tinha um pouco de medo, receio e tal, isso que você já estava estudando engenharia. No meu caso, estudante de administração, né, na época da graduação, fiz administração, temos também, né, tive também acho que 2 semestres, se eu não me engano, não foi muita coisa, mas 2 semestres de estatística, bem superficial, mas já serviu para a gente conseguir enxergar naquela época o quão importante que é a estatística e que realmente ela funciona.
Então, até mesmo, eu lembro do professor, ele dando exemplo dessas pesquisas, né, era a época de eleição. Então, ele dando exemplo de por que que as pesquisas são confiáveis. Quando você fala lá, margem de erro de 2 para cima, 2 para baixo, e ele, lógico, a gente não vai fazer uma aula aqui também, nem teria essa pretensão e nem essa capacidade, mas ele explicando como chegar naqueles números e como chegar naquela margem de erro, o tamanho da amostra que você tinha que pegar, enfim. E aquilo, para mim, pelo menos, foi algo que foi muito legal, porque eu não fazia a mínima ideia até então de como que funcionava isso. Só que isso foi lá atrás na graduação, né? Aí, no meu caso, eu fiz depois os cursos com o Marcelo também, fiz até o Green, ainda estou me batendo, estou me enrolando um pouquinho para fazer o de Black, tá? Mas chegarei lá um dia. Só que na minha área hoje, eu uso mais o Lean do que o Six Sigma, tá? São duas coisas distintas. Até aproveitando esse gancho, eu gostaria que você vai ter uma capacidade muito melhor do que eu, para explicar essas duas facetas aí, a diferença entre o Lean e o Six Sigma, propriamente dito. A gente pode começar pelos grandes objetivos, né? O Lean tem como grande objetivo a redução de desperdício, então é aumentar o tempo agregando valor para o cliente e minimizar ou até eliminar o tempo de não agregação, né, de valor para o cliente, seja ele transporte, movimentação, espera, né, os 8 desperdícios. Já o Six Sigma, o foco é a redução de variabilidade. Então, o Six Sigma é muito mais matemático, muito mais estatístico, porque variabilidade nunca é interessante para o cliente, porque diminui a previsibilidade. Então, se a gente pudesse diferenciar de forma mais básica, assim, seria isso, né? O objetivo do Lean, redução de desperdícios, e o objetivo do Six Sigma, redução de variabilidade. E quando a gente une isso no Lean Six Sigma, a gente entende que variabilidade, ela leva a vários desperdícios, por isso que os dois conversam muito bem, né? Exatamente, exatamente. E esse curso me fez enxergar exatamente isso que você falou, como as coisas esses dois conceitos eles se complementam muito bem, né? Agora, hoje você dá aula ainda, você continua fazendo esse trabalho de instrução de Six Sigma, nos cursos de Six Sigma, e também atua na área de consultoria, né, especificamente para esse tipo de cliente ou para esse tipo de necessidade do cliente. E até onde, aí sim vem a minha pergunta, tá? Até onde que você encontra algum tipo de dificuldade de mostrar isso para o seu cliente final ou mostrar a importância de fazer esse tipo de cálculo, tá, para o seu cliente final, para que ele se convença de que, olha, temos que colocar o negócio na ponta do lápis. Não adianta achismo, não adianta ficar só dando chute para lá, chute para cá, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas a minha experiência de 50 anos no mercado diz diferente, né? Então, até onde que você encontra esse tipo de situação ali na sua atuação? Encontro muito, muito. Como consultor, eu vejo que o Lean não somente é mais fácil de ser aceito pelos clientes, né, de consultoria, como também ele corresponde a 90% da demanda mesmo. Você resolve muita coisa somente com o Lean, porque a maioria, pelo menos dos meus clientes, né, até agora, eles não, acho que quase ninguém gosta de coletar dados, dá trabalho coletar dados atualizados, dados verídicos. Existem situações em que a gente não vai ter o tamanho de amostra mínimo para fazer alguma coisa, como uma carta de controle, uma análise de capacidade, e isso não necessariamente é um problema, porque, de novo, né, se a causa raiz é conhecida, se as soluções são conhecidas, é ver e agir, é Kaizen, é PDCA, né? A gente quer uma implementação ágil e eficaz. Mas para aqueles tipos de problemas cujas causas raízes não são conhecidas e as soluções também não são, a gente vai ficar chutando e errando, e isso pode custar muito caro, né? Isso geralmente custa muito caro. Então, o Lean Six Sigma é uma bazuca, né? E muitas vezes a gente tem algumas formiguinhas para matar, né? Várias formiguinhas. Então, a gente tem que ter esse senso crítico inicial de qual método, né? Ou qual ferramenta a gente vai usar na nossa grande caixinha de ferramentas chamada Lean Six Sigma, né? Então, tem isso. Mas eu posso dizer para você que o Lean, como consultor, já me ajudou demais, mas demais mesmo, assim, né?
E quando existe essa resistência que você falou, do pessoal aceitar, né? Por que que eu tenho que coletar dados? Eu já sei, eu tenho uma experiência. É Exatamente. aquela famosa frase do Deming, né? Do Edward Deming, um dos nossos gurus. Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma Com opinião, uma né? opinião, exatamente, Que não é exatamente. suficiente, né? E essa resistência a gente vê bastante aqui também, não muito, não em todos os casos, evidentemente, mas muitas vezes essa resistência, ela é passada de cima para baixo. A gente até agora, nesse momento, a gente está estudando um pouco mais, nos aprofundando um pouco mais em relação à cultura empresarial, tá? Um dos próximos aí, não sei, futuros episódios do Chá de Gestão vai ser específico, vai ser mais voltado para a questão da cultura empresarial, e ela vem de cima para baixo, né? Então, você vai conversar com o pessoal lá no Gemba, né? Lá no chão de fábrica, lá na linha de frente, quem está lá na ponta, que não tem esses dados, também há uma resistência de coletar esses dados, há uma certa, um receio de para que eu vou perder esse tempo, né? A ideia é essa, né? Para que eu vou perder esse tempo coletando dados? Porque isso nunca foi feito, isso vem de cima para baixo, porque nunca houve uma cultura de que se você tem esses dados na mão, você consegue coletar informações e tomar, esse é o mais importante, né? Tomar decisões em cima dessa coleta de informações e de análise desses dados. Então, isso é extremamente fundamental na nossa área, né? Então, foi o que eu disse antes, assim como você também, nessa formação de Lean Six Sigma, eu uso muito mais o Lean do que o próprio Six Sigma. Talvez até pela área de atuação dos clientes, né, que não é uma questão mais de produtividade, de produção, ou mesmo que não haja uma variabilidade, né, uma variação ali no produto final. Muitas vezes é uma empresa de serviços, por exemplo, que daria, lógico, para utilizar também, porém ainda não trabalhamos muito com isso, mas é justamente porque já no Lean a gente consegue identificar bastante coisa. Inclusive tem já alguns episódios aqui do Chá de Gestão falando sobre isso, ferramentas da qualidade, né, em relação a como identificar isso, como você conseguir identificar esses problemas e várias outras técnicas ali. E só finalizando esse papo, essa parte, evidente, aquilo que você falou da tentativa e erro, né, de ficar chutando ali, uma frase que o Marcelo usou e que eu utilizei com a autorização dele, com devido crédito, inclusive, tá, em um dos, em um dos episódios aqui, se não me engano, até foi nesse, um dos dois do Ferramentas da Qualidade, é que o problema da tentativa e erro é quando você acerta, às vezes quando você acerta, você não sabe por que você acertou. Você simplesmente acertou. Tá, mas o que você fez para ter acertado? Não sei. O que importa é que eu acertei. Não, você vai ter que acertar de novo. E aí não tem dados que comprovem o que você fez de correto para ter acertado aquele negócio. Então, enfim, era essa questão da tentativa e erro. Acho que o Marcelão, naquela frase, ele conseguiu resumir bem, né? Com certeza. E é isso que você falou, né? Você acertar e depois contar com a sorte, porque você não sabe a causa, né? É aquilo que acontece com os indicadores, porque os indicadores são Y, né? São as saídas, são os resultados. E a gente fica medindo bastante indicadores, só que a gente não se preocupa com o X, ou seja, variáveis de entrada, né? E lá no Six Sigma, a gente tem aquela fórmula Y é uma função de X. Hoje a gente observa que as empresas, no geral, elas perdem bastante tempo, na verdade não perdem, elas investem bastante tempo medindo o Y, mas um tempo relativamente menor investigando os X, né? Então, nesse caso, o cara acertou, na sorte, ele não descobriu o X ainda, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Isso você encontra sempre, né? Você principalmente que está mais ligado nessa área, né? Na parte da estatística, você encontra esse tipo de situação com muita frequência também, né? Com certeza. Eu fiz um trabalho no setor de serviços, foi o meu projeto Black Belt. É uma franquia que a gente tem aqui no Brasil, cujo nome não irei revelar, mas todo mundo conhece, né? São lojas de cosméticos, perfumes, e eu fiz um trabalho com eles de consultoria. O meu CTQ, né, o meu indicador, foi o percentual de erros de inconsistência de estoque, que é a diferença que eles têm para cada produto no sistema de informação deles versus a diferença quando eles contam manualmente realizando um inventário. Então, às vezes tem 2.000 unidades do perfume X,
mas na verdade lá no sistema está acusando 1997. Então existe um errinho percentual. E no estado atual, quando a gente chegou e mediu pela primeira vez, estava em torno de 0,96% esse indicador. E parece pouco, 0,96%. Só que cada inventário envolve 17 mil produtos, 18 mil produtos. Então o volume é muito Multiplica isso pela grande. quantidade de produtos, pela quantidade de lojas e etc, né? São centenas. E o que acontece é que esse indicador, ele tem muita relação com a satisfação do cliente. Porque se eu for na loja, ou se eu for no site, né, durante a pandemia, foi assim, esse projeto foi durante a pandemia. Eu peço o produto X e o site vai falar, não, a gente tem esse produto X, porque no sistema de informação tem. Aí eu compro, eu pago, vou lá na loja pegar, eles vão falar, nossa, a gente não tem. E aí? Então, exatamente. E assim, esse indicador, ele tem a ver com a missão da empresa, a estratégia, né? Sim. A gente tinha dados para explorar a parte estatística e, para resumir, no final do projeto, a gente conseguiu diminuir esse nível de consistência de 0,96%, né, a proporção média, para 0,2%, 0,17%. E essa comparação foi feita por um teste de hipótese, né, um teste estatístico, de duas proporções, e o valor P foi menor que 5%. Então, já entrando naquela parte de que não, não é suficiente você diminuir a média, é interessante que você prove estatisticamente que o seu indicador, ele sofreu uma mudança estatisticamente significativa, né? Então, é esse que o Six Sigma traz de força na hora da gente apresentar um projeto, né? O Lean com a mudança, de fato, sem o Lean você não consegue melhorar, e o Six Sigma para evidenciar isso de forma científica, né? Então, por isso que é legal combinar os dois. Porque fica mais robusto, inclusive, o seu argumento na hora de mostrar, né? Isso que você falou do valor P até 5%, que demonstra estatisticamente que, sendo esse número, é estatisticamente comprovado que houve aquela diferença, que houve aquela melhoria estatística, né? Não só a melhoria visual, era assim, agora é assim, aí volta no achismo, né? Não é o caso, né, do que a gente está falando. Agora, Alexandre, me fala uma coisa. Às vezes aí só mudando um pouquinho o foco, tá? Às vezes eu olho, não sei se você também tem essa impressão, tá? Mas até mesmo após o curso que eu fiz, né, do Greenbelt, etc., mas eu passei a observar de uma maneira mais crítica várias coisas, né? Eu passei a ter um olhar mais crítico. Aí depois eu fiz um outro curso, que foi o de auditor para ISO 9001, né, gestão da qualidade, então foi mais ainda, aí aumentou ainda mais esse olhar crítico em cima de algumas situações. E às vezes eu me pego olhando alguns indicadores, principalmente esses que aparecem em telejornal, enfim, sobre alguma situação. Vamos pegar um exemplo do esporte, tá? A gente tem lá, que eu gosto de fazer algumas analogias com outras coisas, e o esporte é uma que acho que muita gente acompanha, independente do esporte, independente de qual seja. Mas às vezes eu vejo alguns dados e algumas estatísticas pós-jogo, ou antes do jogo e tal, e que não levam a nada, né? São simplesmente números ali, né? Quantas vezes que o Alexandre acendeu e apagou a luz durante a semana dentro do horário tal a tal, sabe? Não vai levar a nada. A impressão que eu tenho é simplesmente para encher a tela e para ter assunto para o pessoal da mesa redonda ficar conversando, tá? Não sei se você também tem essa impressão ou não. Esse é um tipo de coisa, aí volta a minha pergunta, tá? Esse é o tipo de coisa que também se torna uma barreira, lá naquela minha primeira pergunta, em relação às barreiras, né, que os empresários possam ter em relação ao trabalho do Six Sigma, etc. Por causa disso também, isso se torna algo, a impressão é que isso se torna meio que irrelevante, ou seja, as estatísticas se tornam irrelevantes por conta do mau uso da estatística. Não sei se eu me confundi na pergunta, mas vamos lá. Sim, sim, o problema da falta de dados, ele existe, né, da Sim, ausência e sim. da falta de interesse, mas um problema talvez tão grande quanto é esse excesso de dados que você comentou, e esse excesso de dados, ou você medir algo
que não reflete a sua missão, o seu propósito, é um problema também muito grave, porque dessa forma as pessoas vão ficar até mais receosas de usar essas ferramentas tão valiosas, né? Você, por exemplo, definir um indicador incorreto, aconteceu comigo essa semana, cara, essa semana. Eu atuo, né, na área de sucesso do cliente para uma outra instituição de ensino, né? E a gente abriu dados do Hotmart e lá vem um excesso de dados, como você falou, um excesso de dados. E eu, ingressando nessa área agora, eu pensei que o progresso do aluno, a gente tem assim, cada linha é um aluno, né? E a gente mede o progresso dele. Tem aluno que está com 98% de progresso, tem aluno que está com 3%, 0, 50%. E aí eu falei assim, meu, progresso vai de 0 a 100, né? É uma variável contínua. Eu vou definir aqui um limite inferior de especificação de 70% de progresso. 70% ou mais é bom, e 69% ou menos é um aluno defeituoso, digamos assim, né? Cujo progresso está aquém do esperado. Só que aí, conversando com um dos stakeholders, né? Nesse caso, seria o champion, né? Um importante stakeholder, digamos assim. A gente definiu um outro indicador, porque a gente entendeu que o progresso não era um indicador que faria sentido para a gente, é apenas um excesso de dados que nos levaria a tomar uma decisão incorreta. Qualquer análise que eu fizesse com o progresso do aluno não seria boa o suficiente. Porque você imagina assim, Chafi, o aluno acabou de comprar o seu curso. É lógico que o progresso dele vai estar 0, vai estar 10, né, de 0 a 100. Então, medir o Falta a progresso, variável tempo ali para você conseguir exatamente. fazer essa análise com mais correção, né? Exato. E aí a gente mudou do indicador. Numa outra coluna, a gente tinha um indicador chamado engajamento, que essa plataforma de ensino, ela já coloca o progresso, mas coloca um tempo. Então, é uma forma muito mais completa de medir o que a gente queria medir. Então, é isso que você falou, a importância de definir um indicador que realmente reflita aquilo que você quer gerenciar, é importantíssimo, e o resto, né, aquilo que sobra é só ruído, a gente vai só se confundir, né, cara? Então é realmente muito importante saber o que a gente está medindo e não ter um superprocessamento de dados, né? Superprocessamento é um desperdício do link. Sim, sim, exatamente, É, exatamente. E essa questão do indicador, né, do excesso de informação, ou mesmo análise errada dos dados, tá? É só um exemplo rápido aqui. Há muitos e muitos anos, eu tinha uma estamparia, tá? Então, eu fazia uniformes de escola, camisetas, começou no fundo da casa dos meus pais e depois aumentou, enfim. Mas isso eu estou falando lá, final da década de 90, tá? Muito tempo. Então, eu comecei trabalhando em uma, depois eu montei a minha no fundo da casa dos meus pais. E eu lembro assim, numa época eu até usava, sem saber, usava esse indicador, mas como brincadeira com os meus amigos, porque eu comecei com uma mesa que a capacidade de produção eram 8 camisetas de uma vez só. Então era 4 de um lado, 4 do outro, eu colocava ali, fazia, né, era silk screen, então eu fazia o silk screen em 8 camisetas. Então a produção era de 8 em 8. Passou um tempo, eu consegui comprar uma outra mesa, então virou 16, e contratei um ajudante. Então eu brincava com os meus amigos, olha, eu dobrei a minha produção, né, de 8 para 16. Pô, legal, realmente, percentualmente, foi, né, houve esse aumento de produção. Eu usava mais até como piada na época. Só que, lógico, a hora que você vai pegar a quantidade, a quantidade em volume, não acrescentou, a praticidade aumentou sem dúvida alguma. Só que não acrescentou tanto. Peraí, se a gente está brigando com empresas que fazem 500 de uma vez, né? Você de 8 para 16, fala que você dobrou a capacidade de produção. Então aí entra isso que a gente está falando, né? De pegar os dados corretos, analisar de uma maneira correta, tá? Mas até onde que isso foi efetivo? Até onde que essa dobra da sua capacidade de produção vai ter o resultado ali na frente, o resultado esperado, enfim, vai atingir o resultado esperado ali na frente. Então, eu utilizava esse exemplo lá atrás como até motivo de piada, né, entre os meus amigos ali, nem tinha estudado nada ainda, era só aí entra o feeling, né, mas eu usava só como piada, falava, dobrei minha capacidade de produção, todo mundo achou que eu estava, né, estourando. Não, eu simplesmente comprei uma mesa a mais e contratei um ajudante, beleza.
Você tocou num ponto interessante também. É possível mentir muito com a estatística ou, pelo menos, distorcer uma realidade, Distorcer, né? exatamente. Mexendo ali no tamanho da amostra ou mexendo na mensagem que você quer passar, né? Aquela questão também de que correlação não implica em causalidade. Existem correlações tão absurdas como, por exemplo, a quantidade de filmes que o Nicolas Cage faz por ano e a quantidade de pessoas que morrem por afogamento nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele precisa parar de fazer filme para que menos pessoas morram, né? Se encontra isso, assim, muito na internet. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter sempre para ter uma hipótese, né, muito que não fuja do senso comum e daquilo que a gente já tem na literatura, na ciência, porque senão a gente vai ser levados a conclusões absurdas, né? Ainda nesse exemplo, né, que você falou da causalidade, né, nesse exemplo engraçado até do Nicolas Cage, tem até um gráfico, né, que vai acompanhando lá, o Nicolas Cage faz mais filmes, mais pessoas morrem afogadas e tal, isso inclusive no curso tem algum outro caso curioso ou engraçado que você já tenha ou pego na prática, né, trabalhando como consultor em algum lugar, ou mesmo em aula, que tem essa correlação ali que seja, digamos, peculiar? Eu já vi, no caso, Mas essa, ela tem uma explicação, né? É uma correlação que existe entre o consumo de sorvete e ataques de tubarão. Se você colocar só esses dois pares de variáveis, você vai falar assim, não, galera, vamos comer menos sorvete para morrer menos gente, né? Na verdade, o que acontece é a sazonalidade. Durante o verão, mais pessoas vão à praia e acontece mais acidentes, né, de tubarão. Mas isso não é em toda a região, isso não é durante o ano todo. Então, essas variáveis por si só, elas não respondem à questão do problema. Mas se você pensar um pouquinho mais sobre essa situação, sobre esse contexto, você vai verificar que é simplesmente por conta do verão, né, que isso acontece. Então, existem várias outras relações, né? Eu consigo me lembrar, mais aplicado para negócios, assim, de um momento que marcou muito, assim, minha carreira como consultor, que foi numa empresa de mineração, onde a correlação, na verdade, resolveu o problema. Um dos alunos de Black Belt, ele estava inclinado na fase de improve, né, na fase que você implementa as suas melhorias para melhorar, na tentativa de melhorar o processo, de fazer, né, construir um novo galpão para que o minério, ou melhor, o ingrediente da reação química que ele estava fazendo pudesse ser secado por mais tempo, né? Segundo ele, a experiência dele. E, novamente, isso é clássico, isso não estou julgando, porque eu também já fiz isso, todo mundo faz, né? Sem coletar dados, ele estava inclinado a fazer esse investimento. Um novo galpão, tudo isso é muita grana, né? Muita grana envolvida. E aí eu só levantei a mão assim e dei uma de Deming, assim. Eu só fiz uma provocação. Mas você tem evidências disso? Eu só fiz. Não, você coletou dados? Falei, não, ainda não. Mas quimicamente falando e pelo que a gente vê aqui e tal. Eu falei, não, vamos só medir, porque é legal de você colocar no seu projeto e tudo mais. Beleza. Cara, a gente mediu assim, a qualidade do produto, né, que seria o Y dele, e esse tempo de secagem. E a gente fez análise de correlação e plotou um diagrama de dispersão. Cara, tinha pontos nos quatro quadrantes desse diagrama de dispersão. E quando a gente tem esse fenômeno, a gente tem evidência, pelo menos visual, de que não existe uma correlação entre uma coisa e outra. E a gente fez a análise de correlação, o valor P deu maior que 5%. Ou seja, explicando, não havia evidências de uma relação entre o investimento que ele estava prestes a fazer e a solução do problema. Ele abortou a missão. Então, milhares e milhares de reais foram evitados, né, de gastos, não seria um investimento, seria um gasto mesmo, e o problema não seria resolvido. Então, nessa situação, a análise de correlação salvou o projeto, assim, ou pelo menos parte do projeto, né? Então, isso
Foi Nesse caso, interessante. ele ia só no chute e no feeling dele, né? Falar, eu acho que se a gente fizer isso, ok. Teve uma outra situação, só que aí já tem um tempinho, não foi com o cliente, foi com um amigo, a gente estava conversando uma vez, e estava falando em relação ao negócio dele, não sei o que, não, mas eu não lembro valores, tá? Porque já tem um tempo. Ele falou, não, mas eu acho que eu poderia estar ganhando, era 3 vezes mais lá em reais, né? Eu falei, não, mas como assim 3 vezes mais? Porque tá fraco o movimento, eu vou ter que fazer alguma coisa, campanha de marketing, alguma coisa para ganhar 3 vezes mais. Eu falei, não, vem cá, peraí. Aí eu fiz a capacidade de produção dele, não era produção, era quanto que ele conseguiria vender, né, pelo espaço físico dele, na maneira que ele tinha, com o equipamento que ele tinha. Falou, olha, você consegue vender hoje, dava acho que 70% a mais do que ele tinha, do que ele estava vendendo. E não 3 vezes mais como ele imaginava, né? Então não era nem em relação a investimento, ele só estava querendo investir em propaganda porque ele achava que ele conseguiria vender 3 vezes mais fazendo divulgação. Eu falei, não, você não vai conseguir, você não tem capacidade de produção para isso. Então, muitas vezes, principalmente pequenos empresários, não sabem nem quanto que pode vender, né? Falar, eu quero ver quanto mais eu vender, melhor, tá? Mas quanto mais quanto? Quanto que você consegue vender, né? Seja uma barraquinha de cachorro-quente, você tem um limite de produção, você consegue fazer sozinho um cachorro-quente a cada X minutos, ponto, né? Você pode ficar mais tempo trabalhando, só que você vai fazer um cachorro-quente a cada X minutos. Aí o que pode ajudar na questão da análise de dados, estatísticas, etc., colocando mais uma pessoa, vai reduzir esse tempo, você vai conseguir produzir mais. E essa correlação, perfeito, né? Só que não simplesmente, eu vou fazer divulgação, né? Vou investir em marketing para atrair mais clientes para eu vender mais. Perfeito. Só que você vai conseguir entregar isso? Né? Aí cai na loja lá que você atendeu de cosméticos, né? Que era outro problema, evidente, né? Mas tem o produto, só que não consegue entregar o produto. Ou melhor, não, diz que tem o produto, mas não consegue entregar o produto, né? Você vai encher a sua barraquinha de cachorro-quente ali de gente, vai ficar na fila, a galera vai embora porque vai demorar muito para ser atendido. Então, acaba o famoso tiro no pé, né? Que a gente fala. Exatamente. Nesse caso, a gente consegue enxergar que o empresário, ele levantou uma causa potencial, então eu estou vendendo menos do que eu poderia, porque eu não estou investindo o suficiente em marketing. Essa é uma causa potencial. Mas ele não chegou a validar essa causa. Aí você ajudou ele a validar. Olha, não é bem assim. Causa raiz não validada, né? Então, esse passo, muita gente se esquece. A gente vê muitos negócios fazendo investimentos por feeling mesmo, por, às vezes, modinha, né? Às vezes, um amigo É, fala, nossa, eu vou fazer isso também, mas ele não analisou a situação dele. Parar para analisar gasta tempo, é contra-intuitivo, né? Não é natural. Mas quando a gente começa a estudar o Lean, né, o Six Sigma, a gente vai ajustando esse modo de pensar de forma a fazer o seguinte: a gente ainda vai achar, às vezes, assim, muito esforço, investigar, analisar, fazer algumas contas, ainda vai ser um esforço grande, mas a gente sabe que muitas vezes esse esforço se paga, né? Muita gente não reconhece isso. até mesmo o investimento em software, né, em programas que te ajudam muito a fazer os cálculos, você não vai ficar... Eu não vou falar isso com você, porque eu já vi você destrinchando cálculos no Excel, né, de cálculos estatísticos no Excel. Eu falei, cara, é muita coisa, né? É muita coisa isso daí. Então, assim, eu não vou entrar nesse lado, tá? A gente está falando de softwares. Se você precisar, se você não quiser investir no software e você tem o Excel, contrate o Alexandre, que no Excel ele vai fazer tudo que a sua empresa precisa, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas que vai sair, vai. Que isso. Agora Mas só aproveitando, né, a brincadeira, inclusive, mas em relação voltando um pouquinho lá no início, né, do medo, né, da estatística, né, que acho que é natural, né, todo mundo tem isso também. uhum. Você falou que com aquele primeiro livro, foi ali que você viu que despertou em você, na verdade, né, o gosto por isso, etc. Você vê essa facilidade, não no estudo aprofundado, mas na hora que você entrega um primeiro resultado, na hora que você entrega
um argumento ali, falou, olha, assim vai funcionar e assim não vai funcionar. O olho brilha, né, do seu cliente, por exemplo. Ele vai falar, opa, peraí, eu não estava botando muita fé aqui, mas eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho de tempo aqui para que a gente tenha números, para que a gente tenha base, dados, etc., para qualquer tomada de decisão, né? Ajuda bastante isso. Com certeza, né? Eu já tive essa oportunidade e foi assim, um estalo muito legal de você ir para uma reunião com uma opinião diferente dos demais, né? Só que ao contrário dos demais, você trouxe dados que você tinha acabado de coletar dentro da loja. Então você entra numa região que o pessoal fala região de irrefutabilidade, né? Quem vai falar? A gente pode ir lá no Gemba de novo, né? Onde as coisas acontecem para ver. No momento que você faz os stakeholders enxergarem isso, e principalmente se você consegue traduzir, naquele caso, o nível de inconsistência em estoque para dado financeiro, cara, é impressionante, muda, dá um estalo e o cara fala assim, nossa, ainda bem que eu te contratei, porque agora eu estou conseguindo enxergar coisas que Exatamente. antes a gente não enxergava, né? É aquilo que o cientista de dados, que não sou eu no caso, né? Eu tenho colegas que estão nessa área, é como se o cara tivesse um superpoder, porque se dá um big data para ele, você só enxerga número e letra ali. Só que o cara enxerga padrões. O cara tem ali o conhecimento estatístico para enxergar certos padrões e fala, meu, ao contrário da decisão A, é melhor a B. Olha só por quê, né? E aí você vai no contrapé das suas hipóteses, né? Isso chega até a ser bonito, assim, né? É bem apaixonante mesmo. É um superpoder, né? Igual a gente vê nos filmes, né, que as letras vão saltando assim, né, vão ficando de cores diferentes, É, etc. Para quem trabalha com isso, fica muito mais evidente, muito mais fácil essa questão. E em relação a indicadores, lógico, isso varia de empresa para empresa, de segmento para segmento. Alguns indicadores, eles são padrão, né? A gente sempre tem, evidente, os indicadores ali que são padrão, indicador, no nosso caso, né? Que a gente trabalha, indicador financeiro, indicador de taxa de conversão, que aí entra naquele funil de vendas, né? Ah, eu estou vendendo pouco, tá, mas vamos subindo, né, um pouquinho o nível, por quê? Né? Quantas pessoas entraram em contato com você, dessas quantas que realmente se interessaram, dessas quantas foram visitar a sua loja, dessas quantas compraram, ou quantas, enfim, então a gente vai segmentando isso daí, né, vai destrinchando isso. Não é simplesmente falar, eu quero vender mais, mas você não tem entrada nenhuma no seu funil de vendas ali, né? Falando bem superficialmente. Então, esses dados, né, são dados básicos que a gente sempre utiliza, né, para poder enxergar e mostrar isso com mais facilidade, coletar as informações, que é o primeiro desafio. Nas empresas que têm isso já, a gente até ajoelha e agradece, porque muitas vezes a gente não tem esses dados, as empresas não têm esses dados de cara, então a gente tem que ajudar a garimpar, ajudar a montar estratégias para coletar esses dados, etc. Mas quando isso já tem, é muito mais tranquilo de a gente conseguir fazer. Tem algum indicador ou algum dado que seja, no caso específico da parte estatística, tá? Que seja muito difícil de ser coletado e ele seja extremamente importante ou não existe essa separação? Falar, esse dado aqui ou esse indicador é imprescindível, para todo mundo a gente tem que ter, tá? Ou não tem, meio que todos estão numa mesma prateleira ali. é, a gente tem tipos de indicadores que a gente pode entender, por exemplo, no setor de serviços, que eles são bem padrões, assim. Um deles é CTD, né? Critical to Delivery, críticos para entrega, como, por exemplo, lead time, né? Quanto tempo demora para que eu entregue o meu produto para o cliente? Então, esse lead time, ele é um clássico. Eu não arrisco dizer que para todos os setores, mas para a grande maioria do setor de serviços, e também indicadores de qualidade, né? Quantos produtos você entrega dentro das especificações, sejam elas quais forem, diâmetro, volume, massa, né? É, então, CTQ, né? Crítico para a qualidade, crítico para a entrega, são clássicos. E se a gente analisar negócios locais de pequeno, médio porte, que não tem um sistema de informação tão robusto, muitas vezes a gente está, por exemplo, em um restaurante ou uma padaria, e a gente tem esse tempo
que muitas vezes não é medido, e quando é medido, o pessoal usa a média. Então, imagina que a E gente tem aí a ali. gente dá até aquele arrepio, né? Fala, não, para, Tá, não faça isso. exatamente. E Não fa... imaginando que a média seja de 23 minutos, né? Em média, eu consigo entregar seu prato em 23 minutos. Beleza. O próximo cliente vai me pedir algo por telefone e falar assim: quanto tempo você entrega? Aí eu vou falar para ele: 23 minutos. Eu tenho 50% de chance de deixar ele feliz e 50% de chance de deixar ele triste se esses dados, imaginando que eles sigam uma distribuição normal ou simétrica, né? Então, assim, esse pensamento estatístico, a falta dele, impacta muitos negócios ainda, porque o que eu deveria falar se a minha média é 23 minutos? Suponho que eu não quero calcular desvio padrão. Eu não posso falar a média, eu tenho que falar um caso, o pior caso, ou ser um pouquinho mais conservador e talvez falar 40 minutos. Idealmente, eu calcularia o nosso amigo desvio padrão, né? Para tentar garantir um nível de serviço. Já que, se chegar mais cedo, beleza, o cliente Vai vai ficar ficar feliz com feliz. a gente. Agora, não dá para a gente garantir 100% de nível de serviço, mas pelo menos 95, talvez 99. Então, o pensamento estatístico aplicado a esse indicador de entrega, que é um clássico, ele é muito bem-vindo, mas infelizmente ele não é muito visto, né? Se você for pegar o iFood, né, hoje aqui, a gente vai colocar 40, 50 minutos, não sei como eles fazem, mas talvez eles já analisam o pior cenário, né, algo mais conservador. Mas pouca gente sabe que esse indicadorzinho que a gente tem em aplicativos de comida, ele impacta a decisão do cliente. Se eu pego agora, vejo uma pizzaria aqui com um tempo Sim. de 70 minutos, eu não vou pedir. Então, o que que a Você vai pizzaria para tem que aquela que tem fazer? de 40 minutos, por exemplo, né? É, Ou a de ou, 23. A de 23 você vai falar, não, a pizza tá pronta, já não é possível, né? fast food. 23 é o tempo do motoboy chegar aqui em casa. Não tem como. Exatamente. E assim, se o pessoal prestar atenção, se os donos desses estabelecimentos prestarem atenção nesse indicador, levarem ele a sério e reduzirem ele por meio de projetos Lean, por meio de projetos Lean Six Sigma, mal sabem eles que eles vão ganhar muitos clientes. Tem pouca gente olhando para isso ainda, né? Pouquíssimas pessoas olhando para isso. E aí já vai na capacidade de produção que eu dei o exemplo anterior, né? Porque você conta com a sua capacidade de produção já no lead time, já na entrega lá na ponta, né? Se você reduz a sua capacidade, o seu lead time, a sua capacidade de produção naturalmente vai aumentar também. Lógico que não é só esse índice que a gente tem que pegar, não é só esse indicador, né? Você vai ter capacidade na sua pizzaria de produzir mais só porque o seu motoqueiro conseguiu entregar mais cedo? Então vamos, né? São várias variáveis que a gente brinca, né? Não é só uma que a gente tem que olhar, não tem, né? Não é só a foto, tem que olhar o filme também para conseguir identificar onde melhor atacar e onde melhor adequar a cada situação, né? Exatamente. E pegando esse exemplo, né, lá no início você comentou das ferramentas do Lean. Imaginando que eu e você a gente tenha um restaurante cujo lead time está lá na casa dos 50 minutos, na média, né? Pior caso, 1 hora e meia, né? Como é que a gente reduz isso? Aí é Lean. Não é Six Sigma, é Lean para você fazer a mudança. E o Six Sigma para você provar estatisticamente que a mudança de fato foi significativa, né? Então, balanceamento de linha, identificação de gargalo, né? Uhum. Estabelecimento do fluxo, Exatamente, tudo que o exatamente. Lean nos traz, né? Então isso é E bem legal também. esse é, é a principal área que a gente atua, inclusive, né? Mais a minha área direta aqui na agência de gestão. É justamente essa questão do famoso mapeamento dos processos, né? A gente vai lá, mapeia os processos, já encontra quais são os gargalos, já consegue identificar, né, etapas que não precisariam estar ali, consegue identificar desvios que a gente consiga reduzir. Então, isso é muito legal, a hora que você consegue enxergar, inclusive colocar na prática e ver o resultado, né? Quando, a hora que você monta aquele fluxograma maravilhoso, né, com todas as etapas, coloca, implanta, coloca na prática e vê o resultado depois, é bem legal, é bem satisfatório isso, né? É, Em e um contrapartida, aspecto, talvez a gente tenha que ficar em cima para que o negócio funcione, né? Para que não fique só no papel, né? Esse é o principal ponto. No papel tá muito exatamente, bonito, né? Vamos colocar num quadro, pendurar na parede para que todo mundo veja,
Tá, mas e aí? E na Como prática, é que como faz? sustenta? É, Exatamente. exatamente. É uma mudança cultural, né? E se a gente for explorar um pouco mais esse exemplo, né, de um estabelecimento de serviços no geral, seja ele um restaurante, enfim, qualquer coisa, né? Se a gente tem ali vários processos e está medindo um indicador errado, por exemplo, o tempo de ciclo para fazer o prato ou para fazer a pizza. Aí o cara vê um forno, o dono do negócio, ele vê um forno muito louco, assim, tecnológico, ele fala, caramba, isso aqui vai ficar muito mais rápido de fazer o meu produto, né? Aí ele vai lá e compra. E aí ele fala para todo mundo, nossa, o tempo de ciclo melhorou demais. Só que o gargalo dele está na entrega, Uhum. não está no tempo de ciclo. Então o indicador dele está errado. Ele está medindo um tempinho de ciclo e está minimizando o tempo de ciclo que não é o gargalo. Por isso que o lead time é um clássico, porque é desde o momento que o cliente desliga o telefone, ó, Exatamente. confirmado, até o momento que o motoboy vai lá, ó, tá aqui, ou até o momento que o cliente recebe o prato no estabelecimento, né? Então, medir o indicador certo, da maneira certa, é crucial para a gente chegar nos nossos resultados, inclusive financeiros, né, com mais clientes. Até voltando só esse exemplo da pizzaria, tem um dos episódios aqui do Chá de Gestão que eu gravei há um tempo já, que é específico sobre mapeamento de processos. Eu dou exatamente esse exemplo da pizzaria, né? Do lead time entre receber o pedido, né? O cliente ligar lá, hoje não é ligar, né? Mas enfim, e a pizza chegar na casa do cliente, tá? Então, esse tempo todo, não adianta você trabalhar em etapas, né? Só nas etapas, né? Só no cycle time ali, quando o lead time ele é muito importante. Ah, eu vou reduzir o meu tempo de entrega. O motoqueiro agora, em 2 minutos, ele está na casa do cliente. Pô, legal, mas e antes, né? Vai resolver? De 50 minutos vai passar para 48, beleza, né? Ou seja, não resolveu muita coisa. Mas a questão da importância, isso que você disse agora, né? Da importância de você saber qual dado analisar, né? Esse é primordial. Né? E um outro ponto que eu lembrei aqui, né, esses exemplos são muito ricos, né, partindo, por exemplo, para fábrica, ou qualquer coisa que você produz ou entrega, você tem a questão das métricas ou indicadores secundários, porque se você só medir tempo de entrega, lead time, você consegue reduzir, só que se você não medir algum indicador de qualidade, pode ser que você esteja mais rápido, só que com uma qualidade inferior, porque são conflitantes, né? Então, é sempre muito legal ter indicadores secundários para projetos, porque você quer Perfeito, reduzir lead time desde que a qualidade seja mantida, né? perfeito, perfeito. Então, esses indicadores, eles conversam muito bem entre si. Não, legal, legal. Alexandre, olha só, nosso tempo ele já está, infelizmente, se acabando aqui, mas antes eu queria que você passasse algumas dicas ou alguma dica de como que as pessoas e principalmente os empresários possam perder o medo da estatística e abraçar a estatística, abraçar o Lean, abraçar o Six Sigma como algo que realmente possa fazer a diferença e possa ajudar de alguma maneira no resultado da empresa. É possível, né, a gente perder esse medo, primeiro reconhecendo a importância disso, né? Isso vale para estatística, isso vale para programação, qualquer coisa que a gente julgue difícil. Eu acho muito difícil programar, por exemplo, também. Mas existe uma demanda muito grande por profissionais que consigam resolver problemas difíceis durante toda a nossa história, né? Problemas fáceis tem muita oferta, né? Então, quando você estuda assuntos que aparentemente são difíceis e abstratos, você está se diferenciando muito. E hoje em dia, felizmente, a gente encontra muita coisa boa, até gratuita na internet, para a gente começar a se familiarizar, mapas mentais, vídeos ao Uhum. invés de livros, aqueles livros tradicionais, né? Em português, em inglês, enfim, bem acessíveis mesmo. E um outro ponto, agora, mais particularmente para a estatística, a gente tem que se lembrar do seguinte: toda vez que a gente toma uma decisão e a gente tem dados, evidências no geral, pode ser uma foto, pode ser uma assinatura, pode ser um e-mail, pode ser valores, né, tabelas, a gente está se protegendo. Porque se alguém fala, Chafi, por que que você fez essa compra? Ou por que que você tomou essa decisão? Olha, eu fui lá, eu coletei dados, eu tirei foto, eu conversei com essas pessoas, tá tudo registrado. Então, entender isso é se proteger.
das decisões que você toma. Eu iria por esses dois caminhos, assim, para realmente aceitar esse fato que o pensamento estatístico pode ajudar a gente em qualquer área que a gente atuar, né? Não, esse último exemplo que você deu, eu achei muito legal, achei perfeito, em relação à proteção, né? Para você mesmo se proteger. Porque não necessariamente vai ser o dono da empresa que vai estar lidando, vai ser um diretor, vai ser um gerente, e esses caras precisam ter uma proteção, precisa ter embasamento para falar, olha, para ter argumento, falar, ó, levar para a alta direção já com esse argumento. Então, isso também não deixa de ser uma proteção, né? Eu achei bem legal essa sua colocação ali, né, em relação a isso. Muito jóia, muito jóia. Para quem quiser falar com o Alexandre, ter aulas com o Alexandre, contatar, ter aulas de mandar uma planilha de Excel para o Alexandre corrigir, como, brincadeiras à parte, como que as pessoas podem te encontrar ali para, até mesmo para saber um pouco mais do seu trabalho de consultoria, enfim, para cursos, etc. Pô, show de bola. Acho que o melhor canal seria o LinkedIn, Alexandre Fonseca Torres. E a gente tem, a minha esposa e eu, a gente tem uma empresa chamada Strat, Strat. Então, se você coloca stratexcelenciaoperacional.com, você vai ser direcionado ao nosso site, lá explica os nossos serviços de consultoria, treinamento, mentoria, né? Então, basicamente por esses dois canais. Não, maravilha, maravilha. Queria te agradecer demais por estar aqui, por ter aceitado o convite Eu que nesse agradeço. bate-papo. Muito, muito jóia. A gente já tinha conversado em outras ocasiões como aluno e mentor ali na hora dos plantões Tira Dúvida, mas acho que esse bate-papo é muito mais rico, muito mais, não só, não mais rico, não é isso, mas eu acho que ele complementa bem, tá? Porque a gente sai um pouquinho simplesmente da esfera da estatística pura ali, mas a gente abre um pouquinho para outras esferas também, então queria te agradecer demais esse bate-papo de hoje, e lembrar também que todos os conteúdos do Chá de Gestão ficam disponíveis através das redes sociais da Agência de Gestão, LinkedIn, Facebook, Instagram, e também pelo YouTube e Spotify, né, ou canais de podcast. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Até Muito uma obrigado, próxima. Chafi. Eu que agradeço. Um Valeu, tchau, abração. tchau. Tchau, tchau.